Olá, hoje no programa Análise Direta nós vamos falar sobre um continente chamado África. Vamos mostrar uma face desse continente que muita gente não conhece. Uma face próspera, bonita, forte e que pode crescer muito. Para falar sobre a África tão rica de recursos naturais e que, por outro lado, sofre com conflitos étnicos, trouxemos aqui o autor e empresário Mário Mendes Júnior. Ele vai explicar tudo isso no livro Procura-se Jovem Negro para Salvar o Planeta. Seja bem-vindo, Mário. É um prazer ter você aqui. O prazer é todo meu. Muito obrigado. Assinantes, telespectadores do nosso canal. Eu que agradeço a oportunidade. Mário, a primeira questão que eu tenho para você é saber o do início, né? Por que esse tema veio a dar vazão a um livro de oportunidades econômicas no continente africano? Esse livro, ele conta um pouco da minha trajetória de vida dos últimos, apesar de pouca idade, 35 anos. Eu tenho mais de 15 anos de vivência em África. E chega um determinado momento de que a gente precisa apresentar para o mundo, né, algo diferente do que a gente vê na televisão, a gente vê na mídia, principalmente na mídia dos anos 80, dos 90, até o início dos anos 2000, de uma África de grandes conflitos, de uma África onde só se falava de folclore e falava pouco de industrialização. E a África que eu vi há 15 anos atrás e que eu continuo vivenciando é uma África de crescimento vertiginoso, que cresce na ordem de 5% a 7%, que realmente é um grande celeiro de oportunidades. Então eu falei, vou montar um livro, inicialmente como um projeto acadêmico, que depois de fato virou-se um projeto literário para mostrar os países subsaarianos, que são os países, digamos, onde eu tive a minha peregrinação empresarial. Aqui o livro, para vocês verem aqui, o autor sempre chama o livro de um filho seu, né? Exatamente, né? É o meu primeiro, né? Mas eu acho que a família vai ser bastante grande. Aliás, a gente está falando de um continente, né, com dezenas de países, então ainda tem muito para se explorar aí. É verdade. Bom, você foi muito cedo para lá, com 17 anos, né, numa oportunidade de implantar um software de gerenciamento hospitalar, vamos dizer assim, né? Exatamente. Eu fui convidado, eu era estagiário, né, de um importante hospital no Brasil, e participando junto com outros cientistas, com outros doutores, eu ainda praticamente estagiário, aprendendo, peguei paixão pelo setor de engenharia clínica. E a vida dentro de um hospital no Brasil é totalmente diferente da que você tem no hospital africano. O que eu quero dizer com isso? Precisa-se de tudo mais um pouco. Então, participar de um projeto desse me fez abrir a mente para buscar tecnologias que de fato resolvessem os problemas daquela população. Por exemplo, problemas de transporte de suplementos de vacinação, transporte de sangue processado, de plasma, de qualquer tipo de hemocomponentes. Então, isso para mim foi um desafio muito grande. Então, o que foi inicialmente um projeto pequeno para ganhar visibilidade para o Brasil e também para as empresas que estavam por trás desse grande hospital no continente africano, foi para mim um desafio de vida, de criar algo diferente, que talvez se eu tivesse tomado a decisão de ter ficado no Brasil naquele momento, eu não teria essa cultura tão rica de começar tudo do zero, onde você não tinha infraestrutura, você não tinha fonte de pesquisa. Então, realmente era a vivência prática, conversando com as pessoas e realmente conversando com médicos, especialistas, engenheiros que estavam lotados naquele país. Então, isso para mim fez a grande diferença. O livro fala um pouquinho de cada uma dessas coisas. Como, de fato, era, né, naquele primeiro momento, Angola, Luanda, principalmente a província de Luanda, no fim da guerra e o início de uma nova República Democrática. Como é que isso começou a surgir? Como é que esse desenvolvimento começou? Como que eles começaram a enxergar que eles precisavam se abrir para o mundo, de trazer especialistas de fora? Isso vale para as demais nações subsaarianas. Então, você está falando de nações subsaarianas, que eu acho que é o objeto maior do seu trabalho, livro, né? isso. Mas a África tem mais de 50 países. Por que se você se deteve nessa região?
Que é a África puramente negra, né? Eu foquei na África negra por uma questão muito particular. Primeiro, foi aonde eu comecei a me desenvolver. Então, de Luanda, eu faço acesso ao Congo, eu faço acesso à África do Sul, eu faço acesso a Moçambique, aqueles países que estão ali, digamos assim, que possuem uma relação de comércio muito próxima e organizada dentro da Sociedade de Desenvolvimento da África Austral. Mas por uma segunda questão mais particular ainda, são as nações que mais crescem no mundo, são as nações que crescem na ordem de 5% a 7%. Mas por que não cresciam nada? E agora chegou porque precisam de tudo. Chegou investimento, chegou gente interessada em investir? Exatamente. Primeiro, porque precisam de tudo. Segundo, porque possuem agora regimes em consolidação de um processo democrático. Estão para se consolidar. E é estranho a gente falar isso para muitas pessoas que ainda possuem a visão de uma África atrasada. Não podemos esquecer que nós tivemos um PIBinho aqui. Alguns países do eixo norte fecharam com um PIB negativo. Você não teve nenhuma nação africana, mesmo no período dessa grande crise, que fechou com PIB negativo. Todas fecharam crescimentos e todas fecharam com crescimento acima de 5%. Mesmo a mais pobre de todas, o Níger? O Níger é um ponto fora da curva porque realmente ele está cercado de países que possuem grandes recursos e ele, dentre esses, é o que tem ainda um processo político para acontecer. Então, eu isolo o Níger e isolo até 2 ou 3 economias africanas, porque ainda não fazem parte dessa grande economia de mercado. Somália, e onde há também conflitos. A Etiópia, eu vejo com muito carinho o crescimento da Etiópia, um governo extremamente organizado hoje, digamos assim, com... Que nós já tivemos imagens terríveis da Etiópia. Terríveis. Eu acho que talvez a imagem que nós temos, pele, né? A gente vai lembrar de Angelina Jolie, desses filmes que contavam as histórias muito grandes de massacre, de fome, por aí vai. Mas a Etiópia hoje é uma nação franca e consolidada, talvez o maior projeto hoje de malha aérea que nós temos no continente, digamos assim, que vai ser o futuro de interligação, que vai suprir a defasagem hoje sul-africana de conectar a Europa, a América e a Ásia com a África, certamente será o grande hub, será a Etiópia. Mas só um ramo de transporte aéreo pode ocasionar uma mudança tão positiva assim? Ocasiona. Unicamente ele? Sim, unicamente ele não. Você tem, ligado a ele, você tem um segundo projeto muito grande, que são os projetos de geração de energia eólica. A gente não pode esquecer nesse mundo, né? Quem detém tecnologia de energia realmente consegue se consolidar. Foi assim a América do Norte, com petróleo e por aí vai. E limpa, né? Mas um ponto muito importante, o trânsito de pessoas é muito importante para você escoar todos os comércios. Então, um hub hoje, dentro daquela região onde está situada a Etiópia, certamente vai abrir um comércio muito grande. Não podemos esquecer que não é somente o trânsito de pessoas, é o trânsito de mercadorias e realmente o trânsito de serviços que começa a surgir. Então, esse é o grande fator crítico de sucesso para mim, quando a gente fala de Etiópia e ali de países vizinhos. Mas a gente está falando, esses são apenas 2 projetos de uma nação. A gente está falando de centenas de outros grandes projetos. Projetos de agricultura de grande escala, projetos de mineração, onde, de fato, o povo começa a usufruir do bem natural da terra, ao contrário do que era de 2 a 3 décadas atrás, onde realmente ia os colonizadores, ou não mais os colonizadores, mas sim aquelas grandes estatais com grande poder econômico, e praticamente sequestravam grande parte dos rendimentos que aqueles recursos naturais produziam. Então, eu vejo uma África mais organizada. É até contraditório a gente olhar que um país tão consolidado como o Brasil, dos regimes sociodemocráticos, e eu, por vivência prática, eu vejo em Moçambique uma relação ética governamental dos seus entes públicos muito maiores do que a brasileira. Você fala, como é que isso... Parece até um compromisso muito maior. E, digamos assim, uma sonegação, uma corrupção menor. E realmente um governo muito mais organizado. Dentre as nações africanas, eu acho que Moçambique tem o governo mais ajeitado
e realmente menos corrupto ali das nações, até menos corrupto do que o nosso. Então, é um momento de prosperidade como há 50 anos a África não se via. E os próximos 50 anos da África, certamente, serão anos definitivos. Isso não é análise apenas de vivência local. Isso é análise com base em dados estatísticos. A África hoje, algumas nações africanas hoje, se projetadas para 30 anos, nesse ritmo que elas estão, certamente serão pequenas Chinas, com muitos recursos, e agora eles aprenderam a regra do jogo, que não adianta eu só produzir ter material de base, ter matéria-prima e não industrializar isso. Então agora eles começam a ter projetos de industrialização. Existe um perigo de se criar no continente africano super cidades que desenvolvam um movimento migratório grande no continente e depois essas super cidades venham a sofrer como São Paulo sofre hoje, com um plano diretor complicado, com desabastecimento, com saneamento básico deficiente, com qualidade de vida precária nas circunvizinhanças. Já é extremamente caótico. Vamos citar aí... Porque é bom que cresça por igual mesmo. Né? Vamos falar aqui da economia, seguramente segunda ou terceira maior economia que cresce no mundo, que é a economia angolana. Quando a gente começa a olhar a província, Luanda, que é a capital do país, que o metro quadrado seguramente é um dos mais caros do planeta, onde o custo de vida seguramente também é um dos mais caros do planeta. Isso é reflexo do quê? De um inchaço dentro de uma micro-região. Então, resolver problemas de cidades é um problema também bom para as nações africanas. Por quê? O desenvolvimento das cidades é onde gera, de fato, riqueza, onde você gera emprego e onde você consegue gerar atração para investimentos estrangeiros. Não podemos esquecer que por trás de um grande projeto de habitação há sempre um banco de financiamento. E por trás de um banco de financiamento há sempre uma seguradora e resseguradora. Quando você tem pessoas inseridas na economia de mercado, você tem produção de carros, venda de veículos, por aí vai. Então, esse é um problema bom para as nações africanas. Em contrapartida, ela vai organizar o déficit que você tem muitas pessoas nas regiões rurais e poucas pessoas nas regiões centrais. E vai dar mais espaço para grandes áreas de produção agrícola. Então, você fala, tornar-se tão caótico quanto São Paulo, já acho que já até mais caótico. Já tem, né? Mas para nós é um problema ruim, para eles é um problema bom. Tá bom. Nós vamos fazer um tempinho agora, Márcio. Okay. Tá, vamos para o break comercial. E já nós vamos falar, inclusive, sobre um tema que você tocou agora há pouquinho, sobre investimento estrangeiro na África. Maravilha. Já nós voltamos, então, com a análise direta. A análise direta já está de volta para um novo tempo aqui de conversa com o nosso amigo Mário Mendes Júnior, autor do livro Procura-se Jovem Negro para Salvar o Planeta. Nós estamos com o autor e estamos, é lógico, né, buscando detalhes desse momento econômico africano, que não deixa de ser um bom momento, e nós, agora há pouco, queríamos tratar justamente dos financiadores, né, dessa nova realidade africana. Lá está entrando muito dinheiro chinês, está entrando muita pesquisa brasileira, tem europeu investindo, a Inglaterra, por ter essa história toda com a África do Sul, também tem seu quinhão nesse jogo econômico ou não? É uma ótima pergunta. É um caldeirão, há de tudo. Mas vamos tropicalizar. Hoje, os chineses, né, literalmente abriram os olhos, né, para a economia africana. Mas esses olhos, a relação China não é tão antiga quanto a relação brasileira, do ponto de vista de comércio, né? A China tinha, sim, uma relação, né, em virtude até do que a antiga União Soviética apoiou muitos movimentos, né, de independência das nações africanas, mas a relação comercial, digamos assim, ela tem 1,5 décadas, e a brasileira passa certamente de 4 décadas. Mas só que o chinês, ele tem uma dinâmica muito agressiva de fazer negócio.
é inevitável. O dinheiro chinês chega mais rápido. O dinheiro chinês mais rápido. E é inevitável. É um dinheiro mais barato? Não é um dinheiro mais barato, é um dinheiro gratuito, digamos assim. Quase todas essas nações, elas precisaram, ao longo desses anos, dos últimos 50 anos, buscar empréstimo, buscar financiamento em praticamente todas as nações do planeta, né? As nações economicamente, né, estáveis do planeta. O Brasil foi uma que, nos últimos 50 anos, emprestou muito dinheiro para muitas nações africanas. E como a China também emprestou. Só que chega um determinado momento do seguinte, essa dívida um dia precisa ser paga. E quando elas não podem ser pagas, aí é que é grande diferença. Um país africano, quando precisa realmente estar em pé de dar um calote, procura o Brasil e fala, Brasil, eu preciso realongar minha dívida, eu preciso que você me dê o perdão de 500 milhões de dólares, renegociar. No Brasil é muito traumático fazer isso. A gente sabe que aqui, por mais problemas que estejam, que tenhamos aqui, somos uma república democrática e consolidada. Então, nós temos os trâmites legislativos, judiciário, né, e principalmente legislativo, essa burocracia que a gente conhece, para que a gente consiga realmente aprovar um perdão numa dívida como essa, ou até conceder um novo empréstimo. Então, aí é que está a grande diferença da China. Já na China, o processo é mais rápido. China, eu tenho um projeto aqui de geração de infraestrutura, projeto de hidrelétrica, um projeto de estradas, um projeto de portos, e eu preciso, sei lá, 3 bilhões. 3 meses a China delibera isso. Então, essa é a grande... Aqui, certamente, demoraria 3 anos e não sairia recursos com volumes desse. Então, aí está a grande diferença. Só que qual a contrapartida que a China, obviamente, exigirá? Compras de produtos e serviços chineses. A Coreia do Sul, muito parecida. E a Coreia do Sul, né, digamos assim, com uma cerejinha do bolo a mais. Porque a mão de obra que você tem na Coreia do Sul é muito qualificada. Diferente da mão de obra chinesa, que não é tão qualificada assim. Já o Brasil, ele investe sim no continente africano. Mas o investimento ele é pouco estatal e mais na iniciativa privada. São das grandes construtoras, como a Odebrecht, como Camargo Correia, como a própria Embraer, que já começa a ter uma relação mais próxima, mas não é aquele governo... Do Estado tem a Embrapa, que sempre deu um suporte a Embrapa agrícola. Acho que a Embrapa talvez... Talvez não, seguramente. Na minha visão, acho que uma das empresas mais acertadas de todo o planeta, eu acho que é a Embrapa. Não só... pelas pesquisas que ela faz, mas realmente por saber mapear, de fato, e atacar mercados-alvos de forma muito estratégica. Então, a Embrapa, eu acho que é o maior caso de sucesso brasileiro no continente africano. Não porque ela construiu até aqui, mas do que ela vai construir de futuro. A gente olha a questão de solo e clima das nações subsaarianas e olha a questão de solo e clima do Brasil, a gente vai ver que é o seguinte, as savanas africanas e o cerrado brasileiro possuem uma similaridade tremenda. Quer dizer, a mesma agricultura de grande escala que você faz aqui, com poucas adaptações você faz lá. Só que aí que existe o problema. Não existe bom projeto sem bom capital investido. Então aí é que entra o nosso atraso. A gente consegue apoiar projetos maravilhosos, mas na hora que chega de execução desse projeto, a gente trava. Então, muitas vezes, nós somos o grande responsável de abrir os olhos das nações africanas e realmente vai outro e termina com capital. E é isso que está acontecendo no setor agropecuário, no setor agrícola. A gente abre o terreno e vai outro lá e toma o nosso espaço. Vai um chinês e investe. A famosa concorrência desleal chinesa, que não é só com produtos que entram aqui e matam a indústria nacional, mas é aquela concorrência também desleal de você ter um projeto brasileiro, mas com financiamento de fora. Mas aquela imagem que a gente tem da África também, de uma fauna muito diversa e muito diferenciada do mundo todo, atrair o ecoturista. O ecoturismo em si, pelo que se tem de ecossistema, consegue sustentar a economia de um país? É que eu não vejo o turismo... Nas savanas... Eu não vejo o turismo africano tão eco assim. Eu não vejo ele tão eco assim. É uma imagem nós temos enganosa. Lógico, de fato, quando você lembra de África,
a gente chama de fome safari. É fome safari. Os campos, né, sem fim, com zebras, com manadas de E é claro que mamíferos, a fauna que você tem lá, você não tem em lugar nenhum do mundo. Isso é inevitável, é única. Menos do que era há 50, 60 anos atrás, né, porque esse período todo de guerra fez matanças absurdas, como os grandes parques de Moçambique praticamente foram dizimados. A violência e a ignorância sempre tem um peso. Você quer ver realmente se um animal é selvagem ou não? Você visita um parque, vai fazer um safari no Quênia, ou faz em Gorongosa, em Moçambique, e vai fazer um safari na África do Sul, no Parque Kruger, que é o famoso, que é a Disneylândia dos safaris. Você vê os animais, praticamente, eles já sabem, olha, está passando a Land Rover, eu vou sentar. Então, eles já estão quase que domesticados com aquele grande de pessoas. Então, não é mais assim uma África tão, que a gente fala, born to be wild, tão selvagem, assim, né? Não é mais. Mas isso não é suficiente para suportar nação nenhuma. Ainda mais nações que precisam de tudo. Se a gente estivesse falando de um pequeno arquipélago, o ecoturismo seria suficiente. Mas não, a África precisa de tudo. Então, o turismo, o ecoturismo, tem uma fatia significativa? Tem, de participação no produto interno bruto. Mas a grande fatia vem realmente do consumo interno. Isso é um número que eu gosto de falar bastante. 60% de tudo que se produz na África vem da força de trabalho e do consumo do próprio povo africano. Quer dizer, ela cresce de dentro para fora. E isso é super inteligente. Você pega economias hiperglobais, excluindo os Estados Unidos, que tem um consumo interno muito grande, sul-coreana, extremamente forte, mas ela depende do quê? Ela depende do mercado internacional, porque só o consumo interno não é suficiente. Japão fosse viver só do consumo interno, não conseguiria sobreviver. Já os países africanos, porque a população hoje começa a precisar de tudo e começa a exigir, come carne, coisa que não se comia há 2 décadas atrás, compra televisão, compra vestuário, tem acesso a conteúdo televisivo, o conteúdo televisivo hoje é global, os veículos hoje cada vez são mais globais, então eles começam a se inserir numa economia de mercado e eles consomem muito. Então, é comum você ver em nações africanas que eles optam não pelo melhor, mas pelo mais caro. Isso é reflexo do quê? De uma população que não teve acesso a nada e que agora está tendo acesso a tudo. Então, esse dado de 60% do PIB gerado por consumo interno é talvez o maior indicador de que vale a pena olhar para lá e vale a pena investir. Mas tem uma possibilidade de ter havido uma transferência nominal na coisa, de antes o Brasil ser considerado o país do futuro, o celeiro do mundo no futuro, e hoje a África ser esse celeiro? Eu acho que o Brasil ele é par da África nesse sentido, quando a gente fala de celeiro do mundo. Não há dúvida nenhuma do nosso protagonismo nisso. Nós somos líderes e eu acho que... Eles vão produzir tanta soja, cana e milho como... Eu acho que, per capitamente, nós seremos líderes. Mas eu acho que a hora que você junta as economias, todas essas vão ter um peso muito maior do que a nossa nos próximos 50 anos. Sem nenhuma sombra de dúvida. O Brasil só não vai ser... O Brasil precisa de um parceiro nesse sentido. O que ele tem que transformar é as savanas africanas ser uma extensão, né, do seu cerrado brasileiro na produção de alimentos. Não simplesmente ver como concorrente. Porque o mundo vai precisar comer mais. O mundo cada vez mais, gente. A população cresce e por mais que a gente fale o mundo está andando para trás, né? Não, o mundo não está retrocedendo. O mundo realmente está avançando, tem superado problemas muito grandes. Até a própria questão de Oriente Médio, ela vai se estabilizar, é inevitável que vai se estabilizar. Eu vejo situações hoje muito melhores e mais promissoras do que a gente via de 30, 40 anos atrás, que talvez tinha menos conflito do que há hoje. Então o mundo vai precisar de muito espaço e de muito solo, realmente, para poder produzir alimento. Mas tem um segundo ponto, que na minha visão é o mais crítico. O mundo vai precisar, não energia para a gente sobreviver, para a gente viver, mas de energia para produzir. O petróleo no mundo, se durar 60, 70 anos, também tem estudiosos que falam que dure 100. 100, para um planejamento estratégico de nações, é pouco. Então, é óbvio que essa matriz... Ainda mais nas nações que saíram do zero até há pouco tempo.
Então é óbvio que essa matriz energética ela vai ter que mudar. E qual vai ser a nova matriz energética? Seguramente as renováveis. É porque a renovável é mais bonita, ela tem um apelo menor? Não, porque ela é a mais barata e ela é a que você de fato consegue instalar em grande escala. Quando a gente pega o deserto da Namíbia, deserto do Saara, outras regiões saarianas, você tem produção, aliás, né, dizem que o Saara só seria suficiente para gerar energia para todo o planeta. Então, você começa a ter uma necessidade e um planejamento de nações africanas de longo prazo. Não é à toa que a Etiópia, você fala, a Etiópia tem tanta coisa para fazer, por que vai investir em um projeto eólico? É óbvio que é um planejamento estratégico de longo prazo. Coisas que muitas vezes nós aqui no Brasil não costumamos fazer, um planejamento de nação de longo prazo. A gente tinha até o antigo ministro Mangabeira Unger, que era o grande pensador do Brasil dos próximos 50 anos. E, de fato, fez um trabalho significativo, mas não teve continuidade, né? Mas essas nações começam a pensar, quem detém energia detém o poder. Foi assim na época da industrialização norte-americana, com realmente o escoamento do petróleo, das rodovias, e certamente será assim na nova matriz energética. E o que se tira, vamos dizer, de mais representativo para a economia local do solo africano? Porque a gente sempre ouve falar de diamante, ouro, né? Mas de lá se tira também minério de ferro, alumínio, minério de sílica, ferro, tira-se a gente fala muito do ouro e diamante, né? Porque, obviamente... Tem minas representativas. Minas representativas, e eu estou falando de que você... De qualidade. Uma pepita de ouro, ela, obviamente, vale para 3, 4 toneladas de minério de ferro. Mas, óbvio, o topo é o minério de ferro e o carvão. Os dois estão ligados ao quê? À industrialização, à produção de bens de consumo. Que é o commodity que sustenta outra geração de energia. Economias, né? Claro, no mundo todo. Exatamente, e outra geração de energia. Então, essa é a matriz quando a gente fala do ponto de vista de extração de minérios. Só que você tem outras. Seguidos disso, você tem grandes potências econômicas, como a própria Nigéria, um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Então, a África ainda é muito dependente dos recursos naturais. E ela vai ser sempre. Todo mundo que acaba discutindo temas africanos já se fez essa pergunta. Será que os recursos naturais africanos eles foram bem ou são maldição? Porque realmente eles são tão fortes e tão férteis que realmente geram interesse de todos os lados. Então, a África continuará sendo, se organizar isso, uma nação com grandes recursos naturais, muitos deles perpétuos, né? Como o caso de minério de ferro, carvão, que são minas praticamente infinitas. Ainda tem muito espaço para petróleo, tanto das bacias atuais quanto de novas descobertas. Então, eu acho que de A a Z, a África tem um pouquinho de tudo. E um ponto principal, o público que vai consumir. Bom, nós vamos fazer mais um intervalo, já voltamos com o último bloco aqui do nosso programa Análise Direta. E no último bloco vamos falar bastante do livro, né, do Mário Mendes Júnior, porque acho que é um dos poucos livros editados que eu já vi que tem 2 prefácios, né? Exatamente. Já a gente explica isso para vocês. De volta já com a análise direta para o nosso último bloco de bate-papo, né, com o autor e empresário Mário Mendes Júnior, autor do livro que nós estamos focando hoje, Procura-se Jovem Negro para Salvar o Planeta. Esse nome poético, né? Tem muita profundidade nisso, né? Exatamente. Porque tem um futuro grande aqui, né? Implícito, né? Na verdade, eu escolhi esse nome... Um futuro de importância, né, para o globo, né, para a Terra. Né? Exatamente. E o título, ele é bem latente. Por que Procura-se um Jovem Negro? Porque eu acredito que, de fato, é o poder negro, é a força de trabalho e a inovação do próprio africano que vai fazer com que ela realmente cresça mais e assuma seu papel de destaque no mundo. Ao contrário do que foi nas últimas décadas, né, que foi o poder branco, ou o poder europeu, ou o poder anglo-saxão, que de fato dando as cartas. Então, por isso do título. Por que esse é um livro que tem 2 prefácios? A versão brasileira, o prefácio é do Wilson Paceto, e a africana de Augusto Alfredo. Gostaria que você explicasse por quê e quem são essas pessoas. Né? Legal.
de cara, quando comecei a escrever o livro, eu falei, esse livro tem que ter 2 prefacistas. Um com a visão brasileira, e aí no caso o Wilson Pacetto com uma visão muito particular. Seguramente o Wilson Pacetto é um dos maiores especialistas. Então, ele está ligado a recursos hídricos, né? Recursos hídricos, os maiores especialistas de águas do planeta. Uma pessoa que tem uma visão de desenvolvimento de cidades, infraestrutura de cidades ímpar, como eu nunca vi em outros pesquisadores. Então, eu falei, eu que gostaria de um prefacista que me apoiasse também em buscar alternativas para o desenvolvimento das cidades. E uma pessoa muito querida, um amigo muito próximo, então ele deu a visão brasileira para o continente. E em segundo lugar, eu gostaria de alguém que fosse extremamente atuante no processo midiático africano. Então, eu busquei um grande amigo também, que é o Augusto Alfredo, o Mayung, que é um jornalista angolano, que estudou no Brasil, fez Universidade de Minas Gerais, no Brasil, em comunicação, jornalismo, e apoiou o processo de mediatização toda de Angola. Quer dizer, é tão particular o conhecimento dessas 2 pessoas no tema que um soma com o outro. Então, um que olha o desenvolvimento de cidades e outro realmente contrapõe o ponto seguinte. As cidades brasileiras estão em determinado ponto, as cidades africanas estão em desenvolvimento. E outra, consegue articular com tudo que a mídia falava de mal da África e começa a mostrar uma África emergente, uma África que cresce hoje. Então, eu falei, não tem como eu fazer um livro que mostre as 2 visões e ter um único prefácio. Então, eu falei, vou juntar um prefácio brasileiro e um prefácio africano. E o Augusto Alfredo, ele era militar? Ele é militar ainda está ligado à Marinha, exatamente. Ele teve esse trabalho de comunicação implantado dentro do quartel. Da Marinha, atualmente ainda é responsável pela revista da Marinha, pela rádio da Marinha, das Forças Armadas. Mas a gente vê as Forças Armadas de Angola de hoje, não é aquela força revolucionária pró-ditadura. Ele fazia parte das Forças Armadas pró-crescimento, pró-abertura, pró-democracia. E foi combatente, uma pessoa que tem uma visão muito boa. E o prefácio dele é extremamente extenso e muito forte, uma visão muito forte realmente de como o mundo via a África. Como que você, agora para quem se interessou, vai comprar o livro, até a livraria adquirir essa obra, né? Como que você estruturou ela, os capítulos, como você amarrou, você começa como, desenvolve de que maneira e termina... Primeiro, o livro, ele são 2 grandes partes. Para quem gosta de fotos, talvez seja o livro. O livro ele possui 2 grandes partes. Uma parte que essas fotos são do Nuno Nóbrega, um fotógrafo português, uma das, acho que a melhor visão africana, eu acho que é o melhor fotógrafo hoje que tem uma visão progressista da África. Vou mostrar mais uma. Quando eu encomendei as fotos a ele, para que ele produzisse, é meu parceiro na produção desse livro, eu falei, Nuno, eu não gostaria de ver ninguém triste. Eu gostaria de ver pessoas em estado de reflexão e pessoas alegres. Por quê? O que o livro fala é de situações de reflexão e situações de momentos felizes. Então, o livro, quando ele foi construído, a andragogia dele foi justamente de mostrar o processo, primeiro, de uma África que tinha, sim, problemas, traçando um paralelismo entre o que a mídia falava dessas nações e o que, de fato, elas são hoje. E aí o livro vai construindo, vai derrubando antigas teses e antigos vícios, de que a África era uma África violenta, era uma África apenas de fome. Então, esse foi o esquema que eu procurei. E nessa segunda grande parte do livro, há muitas nações que a maioria das pessoas desconhece. Então, quando a gente fala de alguns países, como Uganda, como Níger, como até mesmo Nigéria, que são países mais populares, eu procurei colocar um apêndice para que a pessoa possa entender como é que é a condição de clima, condição de solo, como é que é a economia, em como aquele país está, justamente também para virar um guia, de apoio e cultura sobre as nações africanas. Estou vendo que tem a capoeira aqui, né? Tem, A capoeira também presente. Exatamente. Então, o livro ele possui bastante fotos, e as fotos foram produzidas exclusivamente para ele. E são momentos felizes, eu acho. Você viajou bastante pela África.
Mas você não dividiu os capítulos por países, logicamente. Não. Você dividiu por realidades. Eu dividi, na verdade, por África subsaariana. Do Brasil à África, de carona em carona. Exato. Você também é mochileiro? Não, mas na verdade aí não conta a história de trânsito, de viagem, não. Conta realmente como é que era a relação do Brasil antes e como é que é a relação do Brasil hoje com a África. Então, quando eu falo de carona em carona, onde uma está indo e aonde a outra começa a dar passos também similares. Então, o livro vai indo nesta toada aí, né, de mostrar, de contrapor antigos vícios, como eu já havia bem dito, né. Certo. Então, aí no final do livro você fecha, eu fecho um apêndice, falando da realidade econômica. Eu fecho com um apêndice falando de cada uma das nações que o livro trata. Por exemplo, como você pode ver a Tanzânia. O que era a Tanzânia? O que a Tanzânia faz? O que ela não fazia? O que ela hoje produz? Como é que está o regime sociodemocrático? Aí já é uma democracia? Não é? E isso vale para as nações subsaarianas. Certo. Porque tem o Sudão, depois tem a Etiópia, tem tudo aqui. Exato, porque no meio da leitura, exatamente, porque no meio da leitura você às vezes fala, olha, em determinado momento Uganda passou por isso. Você fala, nossa, o que é Uganda? Então vamos lá, então você tem um apêndice justamente para ser seu material de apoio para uma leitura mais tranquila. Né? Agora, uma pessoa que queira se basear no livro para investir na África, ela consegue fazer isso após a leitura da sua obra? O livro... Ela consegue ter um norte, ela consegue visualizar algo interessante? Porque tem área tecnológica que está mandando hoje no mundo. Né? Olha, eu dei muitas entrevistas nesses últimos meses. Eu acho que essa é a melhor pergunta de todas, porque o livro ele foi produzido para isso. O objetivo do livro foi exatamente esse, de abrir a mente para que as pessoas possam buscar alternativas de investimento. Porque eu estou vendo um sentido nisso tudo. Né? Exatamente. Você está objetivando, você gosta da África, a gente percebe. Eu gosto e eu acho que tudo que eu construí na minha vida nesses últimos anos, apesar de pouca idade, eu devo muito ao recurso e à força de trabalho africana e ao dinheiro africano. Então, eu acredito porque eu usufruo disso, entendeu? Eu usufruo no bom sentido, né? Então, esse livro tem esta missão de abrir a mente a um determinado ponto seguinte. Nas nossas férias, vamos buscar roteiro diferente de viagem. É nesses momentos, às vezes, de lazer que a gente consegue visualizar grandes oportunidades. Então, o livro tem este objetivo, abrir a mente. E, obviamente, ninguém faz investimento apenas com a leitura de um livro. Mas só que a grande ideia pode surgir ali sim, né? O livro quer ser agente. Humildemente quer ser agente. Você viu a oportunidade estando lá. Exatamente. O que eu quero é justamente isso. Alguém pegar o livro e olhar, nossa, Moçambique está nesse nível? Vou pesquisar um pouco mais. Será que o meu negócio tem aderência com esse país? Então, é assim que surgem as ideias. Vamos sair do lugar comum, né? Não podemos esquecer, nós somos um país extremamente mixigenado, extremamente multicultural, que se a gente não tiver uma promoção do nosso país lá fora, ninguém vai sair, ninguém vai saber que esse país é produtivo. Então, o que eu estou tentando fazer é uma promoção independente desses países para o desenvolvimento estrangeiro. Agora, na sua visão, na construção dessa obra, tudo, da sua experiência toda adquirida, qual o melhor dinheiro que pode entrar na África e contribuir de maneira positiva? Para a gente fechar o papo. O melhor dinheiro hoje, na minha visão, é o dinheiro para a agricultura, para projetos de agricultura. Por dois motivos. A curva de aprendizado de uma industrialização, de um processo de agricultura de grande escala, é menor do que uma grande produção científica. Não adianta eu ir lá na África e falar, vocês vão produzir computadores. A curva de aprendizado é muito grande. Nem nós temos competência ainda para essa grande escala. Estamos criando. Já a curva é menor. Você, uma vez colocando dinheiro de agricultura, você rapidamente torna-se aquilo uma potência agrícola. Você consegue subsidiar o alimento interno, porque quem produz muito consegue subsidiar o seu preço. E você consegue, de fato, se equilibrar, né, aí sim na balança comercial com grandes nações produtoras de alimentos. Então, eu acho que o dinheiro na agricultura é o dinheiro mais bem investido no continente, porque gera riqueza e gera desenvolvimento. E na África tem petróleo na costa ou no continente? Tem
Petróleo. A África tem petróleo. Tem bacias tem consideráveis? Bacias, e tem bacias virgens inexploradas ainda, certamente. Na costa e no continente? Na costa e no continente, óbvio. A costa ela é muito mais fácil de se mapear, mas você também tem no continente. Perfeito. Então, Mário, eu quero agradecer profundamente em nome de todos aqui sua presença, porque essa visão realmente estava faltando para nós brasileiros. Né? Eu que agradeço muito. Muito obrigado. Conhecer esse perfil atualizado da África. Exatamente. E que essa obra alcance sucesso, que muita gente se interesse, compre, porque nossos laços com Portugal são fortes. Mas com a África, eu considero, acho que é o segundo laço mais forte étnico, recebemos para a nossa 4 população. milhões de escravos, né? Então, muito obrigado. Muito obrigado, Mário, eu que agradeço. pela sua presença. Muito Sucesso. Obrigado. E outras obras venham para mostrar outras realidades. Certamente. Em setembro eu estou lançando mais um. Olha aí, muito esperamos obrigado. que sim. Obrigado. Bom, amigos, muito obrigado por todos vocês ficarem com a gente também, acompanhando esse papo com esse autor e empresário, Mário Mendes Júnior, que nos falou tão apaixonadamente da África. Obrigado. E até uma próxima oportunidade.